Então, começamos aqui a gravação, aula síncrona de gestão de conflitos e negociação. A ideia dessa aula síncrona é dar uma visão geral, né, sobre as unidades, principalmente as unidades que vão cair agora na próxima avaliação diagnóstica. Tá? Então, todas as questões estão sendo, né, elaboradas em objetivos norteadores, e a gente vai comentar sobre esses objetivos. São 5 objetivos, nós vamos tratar, acho que dos 2 primeiros objetivos, algumas unidades relacionadas, algumas coisas interessantes que a gente vai ver, mas é bem rapidinho, é só uma visão geral para vocês focarem um pouco mais o estudo. Não é para ignorar nada dessas unidades, né, mas eu só ressaltei aqui os pontos principais e uma visão geral. Tá? Vou colocar aqui, quem quiser perguntar, pode abrir o microfone, daqui a pouco a gente tira uma foto bonita aí com a galera, mas de repente tem mais gente entrando, né? Mas são 10h11, já está na hora da gente iniciar aqui. Vou compartilhar com vocês o slide para a gente conversando. Vamos lá, gente. Tem bastante slide ali, mas a gente não vai chegar até... A gente vai chegar só até a metade, né, que é nosso foco agora da avaliação diagnóstica. Bom, primeiro, né, gestão de conflitos e negociação, nossa disciplina, né, nosso tema gerador. Essa matéria apresenta princípios, né, os principais conceitos, esse material apresenta os principais conceitos e estratégias para compreender o comportamento humano nas organizações, gerenciar conflitos, conduzir negociações eficazes no ambiente de trabalho, né, ao longo dessas... são 10 aulas? Não, são 12 aulas. Tá? A gente vai explorar desde fundamentos de comportamento até técnicas avançadas de negociação e liderança. Mas o foco da disciplina, né, lógico, tratar conflitos, negociação, mas isso, né, é inerente à liderança. Um gestor com experiência, né, e conhecendo questões de comportamento organizacional, conhecendo, né, os fundamentos que norteiam a motivação, né, como engajar equipes e tal, esses líderes, né, esses gestores, eles acabam utilizando, né, já de forma natural, né, essa gestão de conflitos e negociação. Então, como isso é inerente à liderança, a gente vai ver aqui alguns aspectos relacionados à liderança né, que buscam essa gestão de conflitos, essa resolução de problemas interpessoais nas empresas. Isso é um fator, né, crucial para a produtividade da equipe, para o clima organizacional, né? Vamos aqui. Primeiro objetivo, né, como eu falei, os objetivos... qualquer disciplina, né, que ela tem os seus objetivos norteadores que ajudam, né, que são base para a criação das questões, né, tanto da avaliação diagnóstica quanto da avaliação integradora. A avaliação diagnóstica vai acontecer agora, né, no início do mês que vem. Ela tem 5 questões de cada tema gerador, vai estar lá disponível no AVA, vai ser online. São 5 questões valendo 10 pontos, e essa avaliação diagnóstica tem peso 1. E lá no final no final de maio, início de junho, já é a avaliação integradora, que também, né, tem 5 questões de cada TG,
mas só que tem peso 2, né? E é aquela presencial que tem que vir no polo fazer a prova. Então vamos lá. Primeiro, objetivo 1, compreender os principais aspectos do comportamento humano nas organizações, né, que é um foco central da disciplina, e sua influência na gestão de conflitos e no trabalho em equipe. Né? São também valores requisitados do mercado, né, do ambiente mercadológico atual. Trabalhar em equipe. Habilidades importantes. Primeiro, o que é comportamento organizacional, né? Comportamento organizacional estuda como indivíduos e grupos agem dentro das organizações. Ele considera a interação entre pessoas, estrutura, processos e ambiente. O estudo do comportamento organizacional, ele tem bastante tempo, da década de 50. Ele começou lá com behaviorismo, né? Quem passou por teoria geral da administração viu um pouco, né, ou viu bastante, né? Eu espero que sim, sobre a abordagem comportamental. Aí tem lá os Skinner, né, os principais autores, Skinner, Watson, Pavlov, numa primeira era, né, de estudo comportamental em crianças, em animais. Mas o estudo comportamental que mais nos afeta, nos interessa, são aqueles estudos, né, do comportamento de pessoas nas organizações, de uma forma geral. A gente tem aí Abraham Maslow, Herzberg, McGregor e outros autores que trazem teorias interessantes. Aqui a gente parte do princípio que a gente já entende um pouco de comportamento organizacional, né? E vamos prosseguir. Primeiro, principais forças que influenciam o comportamento organizacional. Pessoas, né, são um núcleo das organizações com suas diferentes personalidades, valores e objetivos. Né? Nós não somos iguais, nós não temos os mesmos objetivos, as coisas que nos motivam são diferentes, só que dentro de uma organização, a mágica é fazer essas pessoas que são diferentes, que pensam diferentes, que têm interesses diferentes, trabalharem no mesmo sentido, né? Para um objetivo comum. Alguém abriu o áudio, quer falar alguma coisa? Perdão. Qualquer coisa pode me interromper, tá, gente? Se quiser fazer uma pergunta, alguma coisa. Segundo tópico aqui, estrutura. Né? Define os papéis, hierarquias, canais de comunicação dentro das organizações. Essa é uma questão importante, porque quem, né, segundo lá Max Weber, quem tem poderes, direitos, deveres, né, dentro de uma organização não é a pessoa, né, mas sim o cargo. Então, uma pessoa que ocupa determinado cargo é vestida ali de uma série de fatores relacionados ao cargo. Se a pessoa não está mais nesse cargo ou não está mais na organização, ela perde esses direitos, deveres, prerrogativas deste cargo dentro dessa estrutura. Então, é importante uma estrutura clara, com papéis definidos de cada cargo, né, para que não haja, para que diminua, né, a chance de conflitos. Né? Quando você tem uma estrutura que você não define exatamente o papel de cada cargo, aí as pessoas confundem quem pode, né, como é que é a hierarquia, quem pode cobrar de quem. Né? Tecnologia afeta o modo como o trabalho é realizado e influencia o comportamento das pessoas. Né? A ideia é utilizar a tecnologia para ajudar o trabalho, né? Não ser refém da tecnologia. Alguém me mandou uma mensagem, eu sei por causa do barulho, mas agora eu não estou conseguindo ler.
qualquer coisa, você pode abrir o microfone, ou então, quando acabar aqui, né, quando eu fechar a apresentação, eu vejo lá. Tá? Ambiente, contexto interno e externo da organização, como mercado, concorrência, cultura organizacional. Lógico que o que mais nos interessa é esse contexto, o que acontece dentro da organização, mas isso é influenciado pelo externo. Por exemplo, eu dou aula aqui na Unig, dou aula na FATEC, lá de Quintino. E o contexto externo atrapalha bastante, porque tem facções em guerra ali, né? E acaba atrapalhando o comportamento das pessoas, né? O desenrolar das aulas e tudo. As pessoas, né, até desistindo de alguns cursos pelo contexto, né, localidade. Então, o ambiente ele é importante, mas o gestor ele tem que se preocupar, né, muito com a questão do ambiente interno, do clima organizacional, da qualidade de vida no trabalho, para que as pessoas queiram participar, queiram estar no ambiente. Porque a pior coisa é quando a pessoa acorda desanimada, tendo que, poxa, preciso ir para aquele trabalho, e, né, e a pessoa se arrasta o dia inteiro. Então, quando você tem um ambiente saudável, psicologicamente agradável, as pessoas vão de bom grado, né, e se sentem bem participando ali da organização. 2. Fatores que influenciam o comportamento humano. Diferenças individuais, né? Cada pessoa possui características únicas que afetam o desempenho e as interações no trabalho, né? A gente já comentou ali da diferença entre as pessoas. Percepção, como as pessoas interpretam o ambiente ao seu redor, influencia suas decisões e atitudes. Então, a gente tem que ter cuidado, né, principalmente na comunicação, para facilitar essa percepção ou para até garantir que a mensagem que você está querendo, né, transmitindo, seja compreendida do jeito que você gostaria. Né? Então, cada um percebe, né, de uma forma diferente. Isso tem vários estudos, às vezes com fotos, aí um enxerga uma coisa, outro enxerga outra coisa. Não sei se vocês já participaram de alguma palestra, alguma coisa assim, né? Mas já conhecendo, sabendo disso, a gente sabe que às vezes uma informação, um cartaz, alguma coisa, é interpretado de forma diferente. E é preciso verificar, né, garantir que as pessoas tenham a mesma informação. Motivação. Fatores internos e externos que impulsionam o comportamento das pessoas. Bom, segundo lá os autores, Herzberg e outros, a motivação é uma questão intrínseca, é uma questão de cada um. Uma pessoa não pode motivar a outra pessoa. A gente não consegue motivar a outra pessoa. A gente consegue estimular, lógico, né, as ações que a empresa faz, as ações que o líder faz, são de estímulo, né, para as pessoas, mas a motivação vai depender do entendimento de cada um, de como esse estímulo toca, né, a sua vontade de mudar, de agir. Tá? Satisfação no trabalho é a sensação de realização, bem-estar e bem-estar afeta a sensação de realização e bem-estar afeta o comprometimento e o desempenho. A satisfação no trabalho, também voltando lá para os teóricos, por exemplo, a teoria dos 2 fatores de Herzberg, são fatores higiênicos e motivacionais. Herzberg coloca como a satisfação dentro dos fatores higiênicos, ou seja, a qualidade do ambiente físico do trabalho é importante, iluminação, ventilação, né, climatização,
a cadeira, o computador, enfim, banheiros, a parte física. Se tem, se for o caso, né, equipamentos de proteção individual, coletiva, e coloca também o salário, né? Ou seja, a pessoa precisa, para se sentir minimamente ali satisfeita no seu trabalho, ela tem que ter um ambiente saudável e ter um ganho, né, um salário que consiga minimamente também pagar suas contas, né, lhe garantir ali moradia, alimentação. E a questão motivacional, ela aí já entra com outro, né, o outro tipo do ambiente, que é o que nos importa bastante aqui, que é a qualidade do ambiente psicológico da organização, né, aquilo que nós percebemos quando entramos, né, num lugar, se o ambiente é agradável ou não. Tem um exemplo aqui, né? Duas pessoas com a mesma tarefa podem agir de formas distintas por causa de diferenças individuais ou níveis de motivação. E isso acontece até quando você pega, às vezes, dois irmãos com idades parecidas, né? E às vezes uma bronca da mãe, para um faz sentido, para outro não faz. Um muda o comportamento, o outro não muda. Você vê, às vezes, dentro da mesma casa, dentro da mesma família, com DNA ali compartilhado, você tem motivações diferentes. Trabalho em equipe, uma das principais habilidades requeridas, né, pelo nosso ambiente mercadológico atual. Diferença entre grupo e equipe, né? Grupo são pessoas que trabalham individualmente sem interdependência, ou às vezes até tem alguma interdependência, mas cada um faz o seu e se juntam, né? Conectam-se apenas no final. E equipe não, é um conjunto de pessoas que trabalham de maneira coordenada para alcançar um objetivo comum. Não precisa nem dizer que uma equipe é mais produtiva e o resultado é melhor do que um grupo de pessoas trabalhando no mesmo setor. Construção de equipe eficazes, né? Quais são os passos aí? Primeiro, definir papéis e responsabilidades claras, aquilo que a gente falou lá dos papéis, né? De cada cargo, tal, para evitar conflitos. Promover a comunicação aberta. A comunicação é sempre importante, né, nesse processo de gestão de conflitos. Estabelecer objetivos mensuráveis e realistas, né, porque se você coloca metas acima da capacidade, primeiro gera um estresse muito grande por não conseguir atingir e gera uma frustração, né, no profissional, que ele vai estar sempre se sentindo incapaz, né, sempre se sentindo inferior ali por não conseguir atingir as metas, objetivos mensuráveis, né, as metas têm que ser realistas para cada cargo. Desenvolver confiança entre os membros, né, criar consenso e desenvolver confiança são fatores importantíssimos também no processo de liderança saudável. E outros aqui para completar, elementos essenciais: objetivo comum, todos os membros devem estar alinhados com os objetivos, né, com os mesmos objetivos. O que é importante, primeiro de tudo, é que eles conheçam os objetivos organizacionais, né? Muitas empresas, em muitos casos, você tem tua tarefa e alguém pergunta, né, para a pessoa: por que você está fazendo isso? Porque me mandaram fazer. Né? Mas o que isso interfere no resultado da empresa? Não sei. Né? As pessoas precisam ser envolvidas e saber qual é a importância do seu trabalho e o que o seu trabalho está ajudando o todo. Interdependência, né? Os membros dependem um dos outros para alcançar resultados, devem ter essa noção,
de que eu sou um cliente do trabalho do meu colega e eu sou um fornecedor, né, do trabalho do outro colega. Colaboração, troca de informações e apoio mútuo, que é um outro desafio. Muita gente ainda acha que informação é poder e não passa, né? Não é transparente. E liderança compartilhada, né? Os membros participam ativamente das decisões. Esse é uma busca, né, que deve ser constante para os líderes, né, uma liderança democrática, fazer com que os membros conheçam e participem, né, do processo decisório, porque isso engaja a equipe e traz um clima organizacional favorável. Tem outros métodos, outros tipos de liderança autocrática, liberal, situacional. Situacional também é bem interessante, mas que tem resultados, sim, mas é preciso saber quais são os efeitos, né? Por exemplo, de uma liderança autocrática. Ela dá muito resultado a curto prazo, mas com efeitos negativos em tudo aquilo que é importante para a gente nessa disciplina, né? Que é o clima organizacional, o comportamento das pessoas, conflitos, etc. Objetivo 2, analisar as causas e os tipos de conflitos no ambiente de trabalho, com ênfase nos conflitos intergrupais e as estratégias para a sua resolução. As unidades relacionadas são unidades 4 e 5. E vamos lá. Primeiro, o que causa, né, o conflito? Falta de comunicação, informações inadequadas ou mal interpretadas, a gente já falou isso no outro slide. Diferença de valores e objetivos, divergência entre interesses individuais e organizacionais. É preciso criar um consenso e é preciso que as pessoas comprem, né, esse foco, né, esse objetivo organizacional. Distribuição desigual de recursos, né, quando os recursos são alocados de maneira injusta, surgem disputas, né, quando você, às vezes, no setor não tem o mesmo carinho, né, pela gestão que outro setor tem. Isso gera uma grande insatisfação no trabalho. E, por último, aqui, problemas de relacionamento, né, personalidades conflitantes, falta de confiança, entre outros fatores, problemas de relacionamento da liderança com a equipe, problemas de relacionamento entre os membros da equipe, né? Falta de transparência, questão de prender informação, e fora algumas coisas mais contundentes, como puxar o tapete, né? Coisas mais populares, assim, o linguajar mais popular, né? De puxar o tapete, queimar outra pessoa, enfim. Conflito é uma situação em que há um choque de interesses, valores e objetivos entre indivíduos ou grupos. Os conflitos são naturais e podem ser positivos quando estimulam a inovação ou negativos quando causam desorganização e perda de produtividade. Então, mesmo num conflito, pode ser que a gente tire uma solução melhor do que a gente estava encontrando, né? Às vezes, no caso de um conflito, alguém não concorda com alguma coisa porque pode estar prevendo problemas ou pode não estar confortável com alguma decisão, e isso pode ser, né, debatido, discutido, e uma solução, uma terceira solução, venha a ser melhor do que estava acontecendo antes. Tipos de conflitos: conflitos intrapessoais, que é aquele que você vai resolver com o seu analista, né? Dilemas morais, decisões difíceis. Conflitos interpessoais, que são os mais comuns,
interpessoais e intergrupais, né, são os mais comuns, envolvem 2 ou mais indivíduos com objetivos divergentes, isso acontece rotineiramente. Conflitos intergrupais envolvem diferentes grupos dentro da organização, como departamentos e equipes, como aquele exemplo que eu falei de recursos, né? Priorizar um setor em detrimento de outro, isso também gera um conflito intergrupal. Esses conflitos intergrupais podem ser horizontal, ou seja, departamentos do mesmo nível hierárquico, vertical, né? Departamentos que são subordinados a outros de forma direta na hierarquia, e funcional, entre áreas diferentes que têm objetivos divergentes, né? Por exemplo, o setor de produção com conflitos com o setor de vendas, né? Um vende mais do que a capacidade produtiva, ou o setor de logística não está dando conta de entregar o que está sendo produzido ou o que está sendo vendido, né? São conflitos intergrupais. E conflitos entre a organização e o ambiente externo, né? Relacionado a clientes, fornecedores ou concorrentes, ou a própria comunidade do entorno. Um dos exemplos, né, aquele que eu falei da Firetech lá, seria um exemplo, né, de conflito entre a organização e o ambiente externo, né? Envolve os clientes, sim, que são, né, os alunos ali, mas envolve toda a comunidade, né, do entorno. E aqui eu acho que a gente está fechando com esse slide. Não sei se tem mais um. Estratégias para a resolução de conflitos, né, que são dicas importantíssimas. Primeiro, escuta ativa, ouvir sem interromper, buscando compreender. Esse é um exercício que todos nós precisamos fazer. É muito difícil, às vezes, a gente negociar porque a gente acha que a gente está sempre certo. E é muito difícil, uma outra situação, da pessoa aceitar um feedback, né? Acho que a primeira coisa para tentar resolver um conflito é ouvir a outra parte e buscar entender o que não está agradando. Mediação, presença de um terceiro imparcial, às vezes é necessário, né? A negociação é a busca de acordo direto entre as partes. A revisão de papéis, né? Redefinição de responsabilidade para reduzir sobreposição, já é a terceira vez que isso aparece, né? Porque quando os papéis não estão claramente definidos, isso pode gerar conflitos, porque, né, a pessoa fala, mas eu pedi para fulano fazer aquilo, ele falou que não é para ele fazer, enfim. Então os papéis precisam ser claramente definidos. E feedback construtivo, né? Expor percepções com respeito e clareza. É o que eu falei também do aceitar o feedback, né? O feedback ele também precisa ser construído, né? Não como um arrasa-beck, mas como, assim, mostrando o que não está condizente, né? O que não está agradando, mas também dando com respeito à pessoa e dando sugestões, né, de melhorias. Acho que é isso. Aqui, gente, essa segunda parte já é para outra, né, nosso próximo encontro. Deixa eu fechar aqui. Para o nosso próximo encontro lá, depois da aula, depois da avaliação diagnóstica. A gente vai fazer a avaliação diagnóstica, com essa primeira parte da disciplina. Depois tem o complemento que vai para a avaliação integradora, aí já aborda a disciplina toda. Deixa eu ver aqui, que teve gente que mandou mensagem, quero ver aqui. Sim, a aula está sendo gravada.
Ah, beleza. Ryan explicou aqui a Elizabeth que chegou atrasada, mas a aula foi gravada, tá, Elizabeth? Para quem não pôde também estar aqui, eu vou disponibilizar essa aula lá no card, tá? Gente, tudo bem? Alguma dúvida? Não concordam com nada que eu falei? Me dá um alô aí se precisa de um reforço. Voltando, né, à avaliação diagnóstica. Para esse, eu não sei se esse vídeo vai ficar disponível, tá, para outras aplicações, mas neste período agora, 2025, a avaliação diagnóstica vai ser do dia 5 de maio ao dia 11 de maio, vai estar disponível, né, o link lá dentro de cada card, você clica lá, de cada disciplina, né? Clica lá, vai ter 5 questões de cada disciplina, valem 10 pontos, tem peso 1, tá? E o resto, né, a avaliação integradora vai ser lá no início, vai ser no final de maio, início de junho, você agenda lá com o seu coordenador ou com o polo, se for Nova Iguaçu, você agenda direto com o coordenador, que no caso de gestão comercial e comércio exterior sou eu, pessoal de administração, RH, então, aí são outros coordenadores, agendam, né, ou com o coordenador, ou se não for Polo Nova Iguaçu, direto com o Polo. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos, vai ficar gravado, vocês podem rever, podem comunicar seus colegas que em breve vai estar disponível lá, tá? Eu vou interromper aqui. Ah, vamos tirar uma foto. Se vocês puderem abrir a câmera, né, para a foto ficar interessante, eu tiro uma foto aqui com a participação de vocês. Tá aqui, todo mundo se ajeitando agora rápido, né? Tá. Eu não tenho nem cabelo para ajeitar, então. Vocês estão melhor do que eu. Ok? Vamos lá. Um alô. Bacana, gente. Obrigado, hein? Até a próxima.